boa noite, seja bem-vindo a mais um podcast Tudo pelo Surf, aqui no canal da Swain Sports Plus. Já deixa o seu like, ativa o sininho e deixa aqui tudo ativado pra você não perder nada do que acontece por aqui. E vou deixar aqui meu agradecimento também a Ocean Drop, uma marca comprometida com a sua saúde, bem-estar e também o meio ambiente, que está também patrocinando aqui o nosso podcast hoje, que estamos com um convidado especialíssimo, que vamos para além do mar, vamos dizer assim. Né? Tô aqui com o Dr. Marcelo Baboglian, que é especialista em medicina clínica e em medicina esportiva, também é diretor do Instituto Mar Azul. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar aqui, poder acrescentar, né, bastante no nosso canal, a nossa entrevista hoje. Obrigado por ter vindo, doutor. É um prazer enorme poder estar aqui e falar daquilo que a gente gosta, que é a questão da medicina e do esporte, de um esporte que a gente está tão envolvido. Então é sempre um prazer imenso poder estar falando sobre isso. Queria começar perguntando de como é que começou essa sua conexão, né? Sua relação com o surf. Eu tive contato com o surf desde muito cedo, porque aquela coisa da família paulistana que tinha algum contato com o mar em Santos, Praia Grande, Guarujá, e eu passei a ver aquela movimentação dos moleques com prancha, com isso, com aquilo, e comecei com as pranchas de isopor, como é uma história comum para todos, e me apaixonei. Me apaixonei e a partir de então, já desde os 12, 13 anos, estou aí envolvido com o mar e pegando onda até hoje. Então, foi a partir daí que tudo isso começou. E como é que entrou a medicina no meio disso, né? Porque primeiro veio o surf, né? Essa é uma história muito, muito, muito engraçada, assim, ou muito, muito pitoresca. Porque com essa coisa do surf, aos 16 anos, eu resolvi fazer um campeonato de surf. E consegui organizar, vendi um patrocínio à época para o Banco Comindi, Banco Comércio e Indústria de São Paulo. A maioria de vocês nunca ouviu falar. E consegui organizar na Praia Grande, Boqueirão. Com 16 anos. Com 16 anos. Vontade mesmo de fazer e de estar vivendo aquilo ali. Vontade de estar vivendo aquilo. Para vocês terem uma ideia, tinha propaganda na Tribuna FM em Santos e as inscrições eram na Twin Surf Shop. E aí organizei o campeonato, toda a rapaziada de Santos, Praia Grande e tudo mais. E ao final, quando estávamos desmontando ali a estrutura, eu vi meu pai ao longe, assim, olhando todo aquele movimento. E aí pô, pai, vem aqui, vamos, deixa eu te mostrar o que a gente fez. Tinha sido um sucesso, tinha sido muito legal. Organizado tudo, né? Exatamente. E aí ele olhou tudo aquilo, a gente terminou, tal, não sei o que, ele me chamou num canto e falou assim: olha, filho, é o seguinte, você faz o que você quiser da sua vida, mas primeiro você vai estudar. Depois que você estudar, você tiver aí uma profissão, você faz o que você quiser da sua vida. E meu pai era super gente fina, apoiava em várias coisas. Ele, inclusive, apoiou essa coisa do campeonato e tal. E aí, eu falei, bom, tá legal, o que te faria feliz? Né? Tentando retribuir. Mas isso perguntando pra ele, né? Perguntando pra ele, o que é que te faria feliz se eu fosse estudar? Não, aquilo que você quiser e tudo mais e tal. Falei, tá bom, e se eu fizer medicina? Apenas jogou de medicina. Se eu fizer medicina, se te deixaria feliz? Falou, pô, medicina e tal. Eu falei, então tá bom, vou fazer medicina. Foi medicina. pras cabeças lá já. Mas não, graças a Deus, escola nunca foi problema, né? Eu brinco com a cabeça desse tamanho, escola nunca foi problema. Não, mas assim, jogou muito alto, né? Assim, podia escolher, sei lá, um jornalismo. Pode ser. Né? Não, mas é que eu queria agradá-lo, na verdade. Eu não tenho ninguém na família médico, não tenho nada que remetesse a isso, mas na hora, no momento, eu vou fazer medicina. No outro dia, ai meu Deus. O que eu falei? Como é que eu vou lidar com essa história? Né? Mas enfim, acabei que fui fazer medicina, acabei escolhendo fazer medicina em Taubaté. A época era uma faculdade muito boa e ficava próximo a Ubatuba.
E aí Ubatuba era um lugar que eu já conhecia, era uma surf trip, né? Você sair lá do litoral sul, vir a Ubatuba, era uma surf trip. E eu me apaixonei por Ubatuba, desde muito pequeno, e acabei fazendo medicina em Taubaté e Que podia dava pra estar... fazer. Opa, vários bate-voltas. De 480 alunos, eu era o único surfista. Nossa. 480 alunos. Então, Taubaté é meio perto, né? É 1 hora e 10 a época. Hoje em dia 1 hora e meia, porque Andando acaba aqui que em o São trânsito. Paulo, que a gente demora Pois pra é. 1 hora e Não, atravessar. eu cheguei a fazer vários bate-voltas de sair de manhã cedinho, pegar onda e voltar para assistir aula. Uhum. Isso foi muito comum. E aí segui com a medicina em Taubaté, surfando em Ubatuba. E aí, quando terminou, eu resolvi voltar para São Paulo, fazer residência em São Paulo. Fiz clínica médica, inicialmente, depois fiz geriatria. E ao final, eu estava um pouco descontente com aquele modelo. Foi quando apareceu a pós-graduação em medicina esportiva, na Escola Paulista de Medicina. O diretor era o Dr. Turíbio. E eu fui lá e me inscrevi. Na época, era direcionado somente a ortopedistas. E eu fui lá, conversei com o Dr. Turíbio, falei, olha, eu sou clínico e eu quero fazer medicina esportiva. Porque eu estou envolvido com esporte, porque mesmo com a medicina eu nunca parei de pegar onda e sempre estive ligado ao surf. E acabei fazendo medicina esportiva. Na época, os colegas, a maioria, eles partiam para o futebol, era o mercado. Nós estamos falando de 1994, 94, 95. Todos os colegas ali, ortopedistas, partiam para o futebol. Quando eu terminei, eu olhei aquilo e falei, nossa, imagina isso tudo aplicado aos surfistas. O que é que isso podia gerar? Na época a gente já tinha Teco Padarates, já tinha toda essa rapaziada que tinha entrado ali para desbravar, e tinha o Renan Rocha. E eu montei uma estrutura, montei um modelo de atendimento e convidei Renan Rocha, que era ali também de Ubatuba, Itamambuca. Ele olhou, viu aquilo e falou, não, vamos fazer. E aí eu montei uma equipe multidisciplinar e passei a trabalhar e a desenvolver uma metodologia. Que naquela época não existia isso, né? Não existia. Inovador, assim, né, pra época. Não, muito, né? Os colegas olhavam pra mim e falavam, você é louco, pra mexer com surfista, cara, tudo maluco, tudo isso, né? Hoje em dia é básico isso. Tinha até um estigma, assim, né? E aí a gente começou e logo no primeiro ano o Renan teve um excelente resultado em pipeline, né? Ele fez um 10, chegou até a semifinal e aquilo chamou bastante a atenção, principalmente do Luiz Henrique, do Pinga, que à época estava iniciando um trabalho na Oakley. E aí o Luiz Henrique me chamou e falou, escuta, eu gostaria de que você desse atenção aos meus atletas com essa tua metodologia, que a gente fala aqui um pouquinho depois do que se trata. E aí começamos um trabalho que deu muitos frutos, né? Sim. E mudou muito dessa época para agora? Mudou bastante. Por quê? Porque quando a gente começou, e isso é uma coisa que quem tem a minha idade ou viveu essa época vai entender muito bem, e ainda existe alguma coisa. A filosofia era que o surfista, para estar treinando e melhorando, ele tinha que estar no mar. Né? Então, o atleta longe do mar, ele estaria perdendo tempo. Você entendeu? E a gente mostrou que não. Que dentro da nossa metodologia, ele precisava desenvolver outras habilidades para poder chegar num nível de performance maior e que pudesse suprir as deficiências que a gente tinha aqui em relação aos americanos, australianos, havaianos. Era isso que eu mostrava para eles. Que hoje já é o contrário, né? Não, o que aconteceu, né, João, foi que dos últimos 10 anos para cá,
todos eles, os americanos, os australianos, começaram a olhar e falar assim, caramba, o que esses caras estão fazendo? Sim. O que é que aconteceu com essa evolução? Por que eles tiveram essa evolução? E aí, quando eles foram ver, era o que a gente justamente estava implantando. Sim. Não sou só eu Sim. comecei, à época você tinha alguns movimentos, o Dr. Davi Spillman, que é uma sumidade na prevenção de afogamentos e desenvolve o Surf Salva no Rio de Janeiro, já tinha alguma coisa relacionada com medicina do surf, Dr. Joel Steyman, que fez um livro a respeito de surf, salva. Tinha algum movimento, mas nada aplicado com uma metodologia. E à época, quando a gente começou a falar disso, a maioria falava assim pra gente, não, o surfista tem que estar na água treinando e tudo bem. E a gente insistindo que não. E o Luiz Henrique, nessa época, enxergou que realmente ele precisava de algo mais. E aí a gente começou a desenvolver e os resultados começaram a aparecer. E isso lá fora não tinha tanto também. Não. Os surfistas também sempre... porque, na verdade, o surf é muito mais do que um esporte, né? Ele é um estilo de vida. Sim. Então, o que eles faziam era, como aqui também, era você ter um estilo de vida de praia e que, teoricamente, tem uma alimentação relativamente boa. Lógico que tinham os malucos e tinham aqueles mais regradinhos, mas não tinha nada como uma metodologia para que eles pudessem seguir, entendeu? Você tinha alguns colegas, os trabalhos eram, assim, trabalhos acadêmicos, científicos relacionados ao surf, eram muito escassos, não existia. Tanto é que eu adaptei tudo que tinha dos outros esportes para o surf. Em vez de eu ficar lá na minha história produzindo ciência relacionada ao surf, não, eu peguei tudo que tinha de ciência relacionada ao esporte e adaptei ao surf. Por quê? Porque eu conhecia o surf. Eu pegava onda, eu pego onda até hoje. Tinha propriedade. Eu tinha propriedade para poder dizer o que cabia ou não em relação ao surf. E fui adaptando. Em vez de eu ir para a área do academicismo, de produzir conteúdo científico, não, eu adaptei tudo aquilo. E aí depois vieram vários colegas, os australianos hoje são muito ricos nisso. Aqui no Brasil, a gente começou agora com grandes movimentos. O Dr. Guilherme Vieira Lima é um cara muito aplicado em relação a pesquisas. Você tem outros que estão envolvidos aí com pesquisa. Isso cresceu, isso também deu muito fruto. Hoje tem muito mais gente trabalhando com isso. Mas quando você procurava um médico específico para trabalhar com surf, ou um treinador físico, ou uma nutricionista, ou uma psicóloga, isso não existia. Então, quando o Instituto Mar Azul, que é a entidade que eu criei para gerar isso, junto com a doutora Maria Lúcia Contreiras, que é psicóloga, todo mundo olhava para aquilo e falava, a gente não está entendendo o que você está querendo fazer. E aí eu passei a mostrar que para o indivíduo atingir alta performance, aí adaptando os conceitos dos outros esportes, a questão de estar na água seria só o desenvolvimento técnico e tático. É na água que ele vai testar equipamento, ele vai melhorar sua manobra, ele vai melhorar o posicionamento, como é que ele lida com a bateria, mas ele precisa desenvolver outras 4 habilidades, ok? Esse é o nosso método. Essas 4 habilidades são saúde geral. Não tem jeito. Né? Você tem que estar ali perto de um médico, fazendo exames médicos periódicos, porque não dá para imaginar você com uma simples parasitose intestinal tendo alta performance. Você imagina outras coisas, ok? Então, esse conceito de avaliação médica periódica é a base. Depois, a questão do desenvolvimento psicológico, das habilidades psicológicas e do equilíbrio psicológico, a doutora Maria Lúcia Contreiras é quem justamente fala muito a respeito disso, né? Não é só a questão da psicologia esportiva,
né? Mas é o desenvolvimento do indivíduo do ponto de vista psicológico, ele ter a inteligência emocional. Depois, as habilidades nutricionais. O indivíduo saber comer. Não adianta a gente aqui vir e colocar uma dieta para você propriamente dita, tudo escritinho, pesa isso, pesa aquilo, faz isso, faz aquilo. Não. Você precisa ter inteligência nutricional. Entender para que serve cada coisa e em que momento consumir. Lógico, ainda mais o surfista, que uma hora tá na Austrália, uma hora tá na África do Sul, uma hora tá no Havaí, uma hora tá nos Estados Unidos, uma hora tá em Portugal, tudo diferente. Então ele precisa olhar para aquilo e saber o que é que ele está precisando naquela hora e o que é que vai cumprir aquilo que ele precisa. E por último, a questão do treinamento físico. Então ele ter um treinamento físico fora d'água, ok? Que num primeiro momento vai equilibrar os desequilíbrios que a modalidade gera e depois ele vai ganhar questões de condicionamento que vão ajudá-lo no surf. E aí também é um desafio, né? Pelo Instituto Mar Azul passaram vários profissionais relacionados a essa área e depois cada um foi desenvolver o seu trabalho, mas o conceito sempre foi você olhar para o surfista e para o surf de uma maneira completamente diferente. Então, por exemplo, quando você vai analisar um surfista, e tudo isso que eu estou falando para vocês, e aí a galera precisa entender isso, cabe para qualquer surfista. Não é só para o atleta profissional. Né? Então, no Instituto, a gente cuidou e cuida de muitos atletas profissionais, mas a gente cuida de milhares, talvez centenas, talvez milhares de praticantes. E todos os conceitos cabem para os praticantes. Para aquele indivíduo que procura surfar mais, melhor e por mais tempo. Então, você olhar para o surf como uma modalidade esportiva completamente diferente é importante. Por quê? Porque você imagina o seguinte, ó, vamos lá. Você conhece algum esporte que o indivíduo passa 3 horas na água salgada, num ambiente hipertônico, água salgada, com vento, com sol, ok? Fazendo exercício de alta intensidade e não toma uma gota d'água. Não é que ele não toma água. Ele não toma uma gota. Tirando maratona aquática, acho que não tem nada. Mas na maratona... Nem, não dá nem pra comparar. Na maratona aquática tem o barquinho lá do lado, que vai lá e dá lá, e tem lá o teu suporte que vai lá e te dá a suplementação. Se a pessoa não sair do mar pra tomar, vai ficar lá 3 horas mesmo o dia inteiro. Debaixo do sol, sem água. Certo. Então você não conhece, não tem. Entendeu? Aí quando você olha o surf, você fala assim, pô, então caramba, o cara precisa ter uma baita resistência na perna e tal. Quando você vai analisar, ele passa 70% do tempo dele remando. Os outros 20% sentado na prancha Pega e 10 segundos. 10 de pé. Tá certo? Então, todo o conceito que é aplicado nos outros esportes, ele precisa ser adaptado ao surf. Agora, hoje não. Agora você tem vários trabalhos científicos que você pode pegar dados daqui, dados dali, podem ser aplicados. Mas na época, não. Durante 10 anos, de 1998, 97, até 2008, 2007, não tinha. A gente teve que adaptar e foi criando a nossa metodologia para ajudar todo mundo a surfar mais e melhor. E aí os resultados começaram a aparecer. Então, quando a gente teve a oportunidade de pegar, porque eu e a doutora Maria Lúcia, a nossa principal especialidade é o desenvolvimento de crianças e adolescentes. É isso que a gente faz, mais perfeitamente. É lógico que o acompanhamento futuro também. Mas, por exemplo, quando a gente pegou o primeiro atleta garoto, para poder acompanhar, que foi o Adriano de Souza, o mineirinho, começou a ir no consultório com 9 anos de idade. 9, 10 anos de idade, ok?
E o Adriano é um exemplo, né? Hoje, de cidadão, Sim. de atleta dedicado. E você poderia ter tido um desfecho totalmente diferente, né? Uhum. Então, o Adriano foi o primeiro caso realmente que a gente pôde pegar desde que o Renan já era um atleta formado, Sim. né? E o Adriano foi aquele que a gente pôde pegar desde pequenininho mostrando, olha, é assim, assim. E o Adriano sempre, e é isso que eu coloco para os atletas, o Instituto Marazu, o doutor Marcelo e a doutora Maria Lúcia, eles vão sempre olhar para você, primeiro como uma pessoa, como um cidadão, e não como um atleta. Primeiro nós vamos formar o cidadão, a pessoa, nós vamos aqui te ajudar a desenvolver. Se você vai seguir ou se você vai conseguir resultados a respeito disso e que isso vai dar resultados, é uma questão sua. Ok? E ele sempre, desde o começo, provavelmente ele vai nos escutar aqui, ele foi um cara que sempre entendeu que aquilo seria uma ferramenta real para ele poder se desenvolver bem. E aí, a partir daí, veio o Gabriel Medina, a partir daí veio o Ítalo Ferreira, veio o Caio, veio o Miguel Pupo, e aí eu vou esquecer os nomes aqui, porque Todos passaram com você, né? ao longo dos anos, a gente já teve 18 atletas no WCT. Bastante. Ao longo dos anos E faz muita diferença ter essa base toda. Porque você acaba criando um background, né? Você acaba criando uma forma de entender o surfista que é só o dia a dia que pode te dar, né? Que é só o dia a dia que pode te dar. Então, a partir daí, a gente começou a chamar isso tudo de medicina do surf. Começou a chamar isso de medicina do surf. Por quê? Porque realmente é algo bastante específico. Se você prestar atenção, e não é porque eu sou surfista, não, eu adoro nadar. A minha base aqui em São Paulo para me manter ativo é natação, ok? Adoro nadar, adoro velejar, enfim, tenho contato com outros esportes. E isso também, o Instituto Marazu não ficou só ligado a surfistas. Sim. Então, hoje a gente tem títulos em inúmeros esportes. Vou esquecer aqui se eu quiser citar alguém. Então, o mesmo conceito, que é o desenvolvimento de habilidades outras que, além da técnica e da tática, saúde, nutrição, psicologia e treinamento, o que vai levar o indivíduo. Aí qual é a expertise, qual é o negócio? É você fazer o diagnóstico do que ele precisa inicialmente. Babei aqui. Deu pra babei aí, né? Aí que eu começo a falar disso, eu fico tão empolgado que Mas é isso a que vida é, inteira. que é gostoso, né? Que você encontrou caminho. ali no caminho, né? Que estava ali no momento com seu campeonato de surf, resolveu fazer medicina, falar pro seu pai que ia fazer medicina, e chegar e voltou pro surf e falou assim, eu vou fazer até o fim. Pois é, quando eu conto essa história, é algo que realmente, hoje eu olhando para trás, eu falo, realmente foi diferente, né? Foi um pouco ou bastante particular, mas é algo que me dá orgulho de tudo isso que eu fiz. Mas essa paixão toda, pelo esporte, por essa vivência toda, são coisas que fazem a diferença no resultado do seu trabalho. Ah, sem dúvida. E aí acabou que eu também me apaixonei pela medicina, né? Sim. Você viu a medicina de uma outra maneira também. Aí, nesse meio do caminho, para vocês terem uma ideia, eu acabei indo estudar outras coisas, né? Fiquei meio enjoado de estudar medicina, fui estudar marketing, fiz Escola Superior de Propaganda e Marketing, fiz administração na GV, blá, blá, blá. E num dos mestrados, no trabalho lá de conclusão, eu falava sobre coisas. Bom, enfim, acabei indo trabalhar numa multinacional, gerindo, isso com o Instituto Marazu aberto, gerindo uma carteira com 35 mil vidas. Nossa. 35 mil vidas, ajudando esse pessoal, implantando programas de promoção da saúde dentro da empresa. Que legal. Então os conceitos da medicina esportiva, ok? Aplicados no ambiente de trabalho. Foi fantástico, tá certo? Era um projeto de 3 anos, eu acabei ficando lá por 10. Enfim.
E no meio desse caminho eu E o tratei... instituto lá junto. O instituto bombando, a Maria Lúcia tocando o instituto, eu chegava para atender e aquela loucura, Nem né? sabe mais onde é que tá. Não, aquela coisa da vontade de trabalhar, de fazer as coisas e a energia de vocês, jovens, né? E tá Essa fazendo aquilo que energia- gosta. Eu acho que é isso que move, É isso né? aí. E eu venho de uma família de imigrantes, né? De refugiados de guerra, né? Eu sou de uma família de armênios que, né, foram invadidos pela Turquia, viveram em campos de refugiados, né? Tem toda uma história. Uhum. E no meio desse caminho, eles abriram uma casa de repouso na zona norte de São Paulo. E que só recebia, os últimos anos não, recebia os armênios necessitados, mais velhinhos, que iam lá. E eu, nessa coisa meio da medicina comunitária, né? Da coisa da parte da medicina que tem... E você também tem geriatria. Sim, eu fiz geriatria. Eu fui voluntário, médico voluntário do asilo, fiquei lá 22 anos. No meio desse caminho todo aí. Gente, No meio do surfista. eles tinham os 4 trabalhos ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo, cara. Você tá maluco, Tudo né? ao mesmo tempo. Mas tinha equipe em tudo que é lugar. Sim, No sim, Instituto sim. Marazu tinha a doutora Maria Lúcia que tocava tudo. Nessa coisa do asilo tinha toda uma estrutura de enfermagem. Na ABB eu tinha uma estrutura gigantesca. Enfim. Mas sempre surfando. E surfando, né? Ainda arranjando tempo Não, pra ir isso, surfar. presta atenção. Tudo isso eu nunca abri mão de surfar. Mesmo na residência, né? Vocês estão vivendo aqui agora um pouco isso. Eu nunca abri mão de pegar onda. Então, tudo, até a minha esposa sabe disso e ela apoia e sempre apoiou. Ela sabe que eu preciso pegar onda. Não, e faz parte pra cabeça também, né? Ah, sem dúvida. Eu brinco que eu tenho mar até no nome, né? Marcelo. Começa, né? Não é em qualquer lugar do nome, começa com mar. Eu tenho mar até no nome. Que bonito isso. Então, eu preciso estar no mar. Tá certo? Eu preciso ter aquele contato. É uma coisa que as pessoas tentam explicar por várias formas, por isso. É a camada de ozônio perto do... Mas ninguém explica. O fato é que acaba tendo ali uma atração. E por surfar e você pegar uma onda boa e graças a Deus a medicina me proporcionou conhecer boas ondas ao redor do mundo, né? Então é algo que não tem explicação. Para quem pega a onda é isso aí. Quem está escutando a gente aí vive isso, né? Eu e a doutora Maria Lúcia, a gente desenvolveu um conceito que eu acho que é muito legal falar aqui para vocês, que é o conceito da angústia do swell. Se você prestar atenção, essa semana já deve estar bastante gente assim. Por quê? Porque vai ter onda amanhã e vai ter onda sexta. Se você olhar a previsão, tem onda amanhã e tem onda sexta. Quem pode pegar, já está assim, que prancha que eu vou usar, nossa, que praia que eu vou cair, qual é a direção, qual é o vento, qual é o melhor lugar. Já tá com ciricutico. Já tá com ciricutico, tá certo? Já tá com angústia, já tá com ansiedade, ok? Quem não vai poder pegar onda, já tá assim, puta merda. Não vai cair no final de semana. Nossa, não vai dar, não posso ir. Você vai, olha, sábado já vai baixar. Sábado já vai baixar, já tá meio de mau humor, já tá meio brigando com todo mundo, né? Aposto que quem tá escutando aí tá vendo isso, ok? Então a gente desenvolveu alguns conceitos relacionados a surfista e esse é um, que é a angústia do swell. Mas por conta da convivência minha com ela e ela comigo, ok? Sim. Porque a gente começou a ver. E aí começou a notar que os pacientes também tinham isso, né? Ah, mas por que você não pegou e escreveu isso de uma forma acadêmica, toda para poder publicar? Não, por quê? Porque o nosso objetivo no Instituto Mar Azul sempre foi aplicar os conceitos diretamente no surfista.
Não ficar produzindo ciência. Já tem um monte de colega lá produzindo ciência. Uhum. Vamos aqui aplicar isso no Na dia a prática, dia, né? no real, né? No real. Então foi isso. E aí, E como é que se ajusta nessa angústia? então, Qual que é a Então, técnica para sossegar o facho? é você entender que isso existe, né? Então a primeira coisa é a consciência de que isso existe, porque você não percebe, né? Você não percebe, você sabe que você tá, mas você não É percebe. uma coisinha, né? Uma poeirinha É um ali negócio que tá ali atrás, que você tá toda hora olhando lá no lugar que você tá acostumado a olhar a previsão para ver se a previsão mudou ou não, né? Dar uma passada lá. Ver. A primeira coisa é você ter consciência de que isso existe, ok? E o segundo é exatamente como o Suel. Isso vai passar. E um próximo Suel virá. Se esse aqui você não vai conseguir pegar, para quem vai conseguir surfar, não tem como. Isso vai acontecer. Quando você vê hoje os surfistas de ondas grandes e tudo mais, isso fica até mais explícito, ok? Mas para qualquer um aqui, a depender do seu nível de surf, dependendo do tamanho do mar, você vai estar ali. E aí, esse deve ser o momento em que você para, olha, avalia, analisa a sua condição e toma a decisão. É isso que tem que acontecer. Deixar o emocional e o coisa um pouquinho de lado para ser um pouquinho mais racional. Mas o primeiro passo é ter consciência que a angústia do Suel existe. Ok? E se você deixar, ela vai te atrapalhar. Ela vai te atrapalhar. A angústia da bateria, e aí você adapta isso, o conceito do atleta para o surfista convencional. E aí, ao longo dos anos, isso foi acontecendo. E os títulos começaram a aparecer. Né? Então, se eu juntar hoje com o Dr. Guilherme Vieira Lima, que é o meu parceiro hoje no desenvolvimento de estudo, um ortopedista muito dedicado, os 7 títulos mundiais mais a medalha de ouro olímpica passaram com a gente, né? Ou estão com a gente tratando até hoje. Ah, mas vocês têm alguma... Não tem mágica. É simplesmente mostrar para o atleta que isso é possível acontecer. Se ele tiver uma rotina, se ele seguir alguns passos, isso vai acontecer. A partir daí, eu comecei a olhar e falar assim, putz, em vez de eu produzir ciência, eu quero mostrar a ciência. Eu quero mostrar para as pessoas, quero mostrar para o acadêmico, quero mostrar para o colega que existe um universo aqui com surfistas. Eu não estou louco. Eu sei, eu estou vendo dia a dia, ok? E aí eu passei a desenvolver o Simpósio Brasileiro de Medicina do Surf. Esse ano aqui será a 9ª edição. Que o propósito do simpósio nada mais é do que disseminar todo esse conhecimento adquirido para que outros colegas possam trabalhar, porque não tem como fugir. Qual é o número hoje de surfista? O que é que se imagina? Você tem aí várias coisas. Uns falam em 3 milhões de brasileiros, outros falam em 4 milhões e meio, outros falam em 6 milhões e meio, 25, 35 milhões no mundo. Tá muito difícil, porque é difícil você dizer quem é surfista, né? Sim. Qual a definição de surfista? Para vocês, aquele me cara conta. que pega em cima, não dá pra saber. É, a pessoa que pega onda. Eu não sei que não definir é? Qual é a Pega definição? onda. Qual é a definição de surfista? Um surfista que pega onda. Com alguma frequência. Ele vai lá, pega a prancha, Prancha. entra no mar, Sim. pega 1, 2 ondinhas e saiu. Ele já é surfista. Sim. Ok? É a mesma coisa do que a rapaziada que tá pegando lá em Nazaré. Também é surfista, Sim. certo? Então, a gente conseguir definir exatamente quem é o surfista, porque tá bom, ele faz isso uma vez por mês. Ele é surfista? Ele é surfista, tá? Então, esse número é um número que 4,5, 6 milhões de brasileiros. Não dá pra definir, tipo... Não dá para definir, mas é um número gigantesco. É muita gente. Nós temos mais de 60% da população brasileira morando no litoral, ou a menos de 100 quilômetros do litoral.
Agora o surf é olímpico. Agora a gente tem um monte de piscina. Não, mas pensando em 6 milhões, tem país aqui do nosso lado que não tem 6 milhões de habitantes. Certo? Então, muito provavelmente, você médico, você colega médico, fisioterapeuta, nutricionista, você preparador físico, todos os profissionais da saúde, se você ainda não teve um surfista sentado na tua frente, é uma questão de tempo, assim, e essa curva do número de praticantes só tende a subir por todo esse ambiente que a gente está vivendo. Essa coisa da piscina de onda, o Brasil vai ser o epicentro de piscinas de onda em 5 anos. Vai Tá ter certo? até em São Paulo. Não vai precisar nem ir pro Não, litoral. vai ter no Mato Grosso, vai ter em Goiás. Tá certo? Não vai precisar nem pro litoral, já tá aqui na... Então, Sai do trabalho e vai surfar. exatamente. E veja bem, você vai precisar estar preparado para atender essa população de uma maneira diferente. É isso que eu tento mostrar. As pessoas olham, mas por que eu vou olhar para um surfista diferente? Porque o esporte é diferente. O esporte tem características muito peculiares. Tá? Só para vocês terem uma ideia, Dr. Guilherme Vieira Lima, que é um cara que opera muito ombro de surfista, ele está adaptando o protocolo de reabilitação já existente, ok? Para o surf. O protocolo de reabilitação, o tempo de volta, o que vai acontecer... De uma outra maneira. É de uma maneira diferente. Lógico que tem a base, que Sim. é tudo muito parecida e tudo mais, mas tem momentos e coisas que são diferentes. O retorno ao esporte, o gesto esportivo, tudo isso é diferente com o surf. Então, para os profissionais da saúde, é um campo que, eu vou dizer para você que é quase infinito. Só vai crescer. Só vai crescer. Então, as iniciativas que a gente tem dessa coisa de lives para falar de medicina do surf com acadêmicos, várias iniciativas, o aplicativo que a gente desenvolveu para poder o indivíduo... Se puder falar um pouco do aplicativo, né? Então, o aplicativo, ele é o quê? Justamente para tentar suprir uma necessidade que a gente tem visto de captação de informação e uma maneira de devolver essa informação. Por quê? A gente vê pesquisa, né, com surfista. Vai lá na praia, e aí, quanto tempo você surfa? Tantos anos. Você já teve uma lesão? Teve. Doeu isso, doeu aquilo, E aí você faz lá uma pesquisa. Estou aqui simplificando, viu, galera? É bem mais complexo e muito difícil. O aplicativo, ele veio para a gente ter uma ferramenta, para termos uma ferramenta em que você pode ir lá imputar as suas informações e ter um feedback daquilo. Pô, você tá com dor no ombro? Esses exercícios aqui que são bons. Você tá com isso? E assim vai. Hoje estamos em mais de 20 países, pra você ter uma ideia. O aplicativo é CID. Sim. CID, o Surf Information Data. Na verdade, o Surf Information Data é a plataforma. A plataforma é que tem o aplicativo, tem as clínicas Instituto Mar Azul e Instituto Remar e o Simpósio Brasileiro de Medicina do Surf. O Surf Information Data, que é a plataforma que reúne informação de tudo isso. Então, o Instituto Mar Azul é a parte de clínica médica e psicologia, que sou eu, a doutora Maria Lúcia, o Instituto Remar, o doutor Guilherme Vieira Lima. Então, eles estão... o Surf Information Data. Então, a gente vai juntando todas essas informações aqui para ir determinando quais são as condutas em relação à medicina do surf. Mas então por que vocês não fazem um curso de especialização em medicina do surf? Vai acontecer, já tem alguns movimentos de outros colegas tentando organizar isso, que eu acho que é um passo para frente aí. Mas nós não temos hoje condições de organizar isso. O que a gente consegue organizar é o simpósio, que são 3 dias e que a gente traz todo mundo que a gente conhece especialista e é aberto, né? Apesar de Simpósio Brasileiro de Medicina do Surf, ele é direcionado para profissionais da saúde. Então, é o nutricionista, o psicólogo, o preparador físico, o fisioterapeuta, o médico. Tem todas as áreas. Cabe para o surfista.
Cabe para o surfista. E se você é um profissional da saúde, você vai ter sentado na tua frente um surfista logo mais. E não 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso que vai acontecer. Tá com otite que entrou água do mar no Não, é no otite, ouvido, é o né? olho, é a conjuntivite, é o... Quais são as principais lesões, assim, que o pessoal tipo, vai no instituto, assim? Isso, do ponto de vista da clínica médica, do ponto de vista de clínica médica, para vocês terem uma ideia dessa história da medicina do surf, já no mundo você tem pelo menos 3 patologias que têm o nome, por exemplo, orelha de surfista. Você tem o olho do surfista, que é o pterígio, e você tem a mielopatia do surfista. Que é? Você escuta, é? você escuta falar sobre a orelha do futebolista? O nariz do lutador até Do do lutador, você do sabe. jogador de rugby, Beleza, alguma mas coisa. não tá qual lá que escrito. é? E qual que é a orelha do surfista? A orelha do surfista é um problema que se chama exostose. Ela aparece também em nadadores. É uma questão que a água fica lavando o conduto auditivo o tempo todo, então tem pouca cera. E aí, o que acontece? Antes achava-se que era só com a água fria, e agora sabe-se que não, que em qualquer temperatura de água. De tanto a água ficar batendo ali, vai criando um calo por dentro do conduto auditivo. Vai criando um calo lá dentro que a água vai parando por trás e aí dá otites de repetição e tudo mais. Eu tive que operar, esse que vos falo. Tá certo? Chegou a um ponto que o estetoscópio eu já não estava escutando desse lado aqui. Eu comecei a falar, peraí. Acho que eu preciso. Sobre orelha de surfista. Orelha de surfista. Não é apenas de médico. Fui lá olhar e tava lá. Tinha lá e acabei operando. Então você tem isso, então é muito comum você ter as otites, as sinusites de repetição, os ferimentos cortocontusos, mas o grande problema no surf, estatisticamente, é bater a cabeça. É você bater a cabeça na própria prancha, então trauma serve crânio, cabeça e pescoço, na própria prancha ou na prancha de outro. Estatisticamente, esse é o maior problema que acontece. Em outros países também, tipo, na bancada, assim, também tem bastante... sempre essa coisa do contato da cabeça, não, é com a própria prancha. Tá. Estatisticamente é o que mais acontece. É o que mais acontece. E a gente acha que isso aí tenha um viés, né? Até ontem, na live que a gente fez com acadêmicos, o Dr. Guilherme chamou a atenção disso. Você quando bate a cabeça, você vai lá e relata, né? Puta, bateu a cabeça, é um negócio que, né? Vamos lá, tal. Presta atenção. Mas e a hora que você bateu o braço? A prancha bateu na tua perna. Às vezes isso aí passa batido e ninguém fala nada. Mas hoje, estatisticamente, o que tem publicado é realmente o contato da prancha com a cabeça do surfista. Seja a prancha dele, seja a prancha do outro. Exatamente. Esses casos a gente costuma ver mais, tipo, também lá no Havaí, né? Que tem bastante. No Pipeline teve do Jumbinho agora que você falou. O João acabou que teve um acidente grave, né? Teve um acidente bastante sério, né? E que, graças a Deus, está evoluindo muito bem, né? Tá indo muito bem. Capaz de estar voltando aí agora. Um spoiler aqui para vocês. Capaz de estar voltando às competições aí agora. Mas foi um grande desafio. Foi algo que a gente... Não é fácil a recuperação. O pessoal cuidado. Fica achando que, tipo... Não, tem um percurso todo, assim, né? Sem dúvida, né? Dependendo Até do psicológico tipo de lesão. mesmo. Lógico, tem que ter todo um aporte. Mas o João é um cara muito de uma saúde, assim, muito boa e uma cabeça muito boa. Com uma família também muito legal. E que tudo isso ajudou na recuperação, né? Tudo isso vem ajudando na recuperação. A nossa expectativa é que ele esteja realmente 100% recuperado para as Olimpíadas. Essa é a nossa expectativa e tem esse caminho daqui até lá agora de retorno às competições para poder chegar lá bem.
O duro é que a gente tem o Gabriel, que também é paciente, e também tem o Felipe, que é mais paciente do Dr. Guilherme, Sim. mas está no grupo também. Então a gente Tem que torcer torce pelos para todo mundo. A gente torce para todo mundo. É bom que se tiver medalha, a gente vai. Mais uma medalha pro grupo. Tá ali, né? Mais uma medalha pro grupo. Eu queria perguntar, É. porque o senhor tava falando que um dia eles estão num lugar, outro dia eles estão no outro, a alimentação é muito complicada, mas eu queria saber do sono e do fuso horário. Sim. Qual que é a importância de prestar atenção nisso? Como é que lida? Vamos lá. Como é que a gente lida com isso? Primeiro de tudo, antes de qualquer coisa, a primeira coisa que esses meninos aprendem é: você, para melhorar, você tem que treinar, comer bem e dormir bem. Ponto. A gente subestima o dormir. Ponto. Dormir é igualzinho treinar. É essencial. Tá aqui o tripé, exatamente igual. Treinar, comer bem e dormir bem. Ok? A questão do fuso horário, ela é um problema para qualquer esporte. Certo? E aí você tem várias estratégias para lidar com isso. Ok? A melhor estratégia é você chegar com antecedência. Quanto tempo, senhor? Pelo menos 3 ou 4 dias. Ao menos 3 ou 4 Pra dias. se acostumar. Assim. Para se acostumar. O ideal são 7. Ok? O ideal são 7 dias antes, mas entre 3 e 4 dias você vai conseguir. Para outros esportes em que não vai ter uma janela de espera, ele vai ter uma competição. Ele tem lá um jogo. Vai ter um jogo num fuso horário diferente. Você pode ter uma estratégia de chegar na hora do jogo e jogar e vir embora, tá? Então essa questão do sono, com certeza, ela tem o mesmo peso que treinar, o mesmo peso que comer bem. Então sono, sim, é uma variável que você tem que estar sempre prestando atenção. O sono é o que vai ser o reparador, tá certo? O sono é quem rege a melatonina que você produz no pré-sono e durante boa parte do seu sono, é que rege toda a tua secreção hormonal. Toda a tua secreção hormonal, toda a parte que você metabólica é regida por isso. Então o sono, sim, tem uma importância tão grande quanto comer bem e treinar bem. E a quantidade, assim, varia de pessoa para pessoa? Ou é aquela história de 8 horas por noite? O ideal. O ideal é dormir a partir de tal hora, ou varia de pessoa para pessoa? Varia muito de pessoa para pessoa, tá certo? Hoje você tem exames clínicos laboratoriais que conseguem monitorar isso muito bem. E você hoje, esses relógios, anéis, conseguem monitorar de uma forma muito legal também essa questão do sono. Mas com certeza vai variar para quem treina intensamente, e aí estou falando de atleta, de no mínimo 8 horas até 10 horas, ok? Mas também não é bom, tá legal? Tem umas variáveis aqui que acima disso também não é legal. Mas uma boa noite de sono, e aí sono profundo, é a higiene do sono, né? Hoje o maior problema é o quê? Celular. Ponto. Ponto. Porque o que acontece? A secreção de melatonina, que é quem vai induzir ao sono, está diretamente ligada à luminosidade, ok? E a partir do momento em que você fica com aquele negócio ali... Uma luz branca ainda mais. Atrapalha tudo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para que o seu sono seja adequado é deixa o celular longe. Ou para de mexer no celular pelo menos uma meia hora, 40 minutos antes de deitar. Mexer com o celular na cama, isso é um veneno. Em relação a isso, a gente está vivendo uma época que é, assim, muito difícil de lidar, que é essa coisa das mídias sociais. Então, você hoje não pegar o celular para olhar o que está acontecendo, não olhar teu WhatsApp, é dureza. Você mexe no celular para ter sono e mexe no celular para acordar. Você entendeu? Então, não pode. Isso é uma questão de você se condicionar. O senso de urgência que o celular gera é questionável, né? É questionável. É você que permite. É você que permite esse senso de urgência, não é o outro. Então, é você que gera essa
essa coisa para você mesmo, certo? E sempre aquela questão de que, putz, gera uma ansiedade, né? Gera algo em você que não é bom. E que você precisa aprender que não é legal. Para os meninos, para as meninas, aí tem as meninas, atletas, que aqui a gente pode falar depois também, Claudinha Gonçalves, se em algum momento estiver escutando a gente, que depois partiu para o jornalismo e fez uma vida com jornalismo, também já foi nossa paciente por um bom tempo, é um caso que a gente se orgulha muito. Você tem a coisa da medicina do surf relacionada às mulheres. Que é outra história toda. Tem que adaptar outras coisas. O sono é outra coisa. Tá bom. O ciclo hormonal é completamente diferente. Tá certo? Você pode surfar grávida? E será que eu posso surfar menstruada na água que tem tubarão? Me pergunto muito sobre isso. Será que pode? Eu nado, me pergunto muito sobre isso. Certo? Então você tem várias questões do ciclo menstrual relacionado ao treinamento, à fase estrogênica, à fase progestogênica, que já são aplicadas em outros esportes, que tem que ser trazida para o surf. E já pro é contexto, trazida. E para o contexto aquático também, que é outro aquático, rolê, né? É outra coisa, é outro rolê, entendeu? Então isso tudo... E aí... A gente estava falando disso, desse aspecto que você falou da urgência, né? De estar sempre precisando da coisa da mídia, de poder estar conectado, falando. sabendo o que está Isso. acontecendo. Então, esse reconhecimento, e aí muitas vezes as meninas, por incrível que pareça, elas têm mais consciência, né? Porque eu ia falar da coisa do surf competitivo e dos atletas e das atletas, que é muito hater, né? É pesado você lidar com mídia social, porque antes era o quê? Antes era conversa de boteco, né? Nossa, isso também é outra... Era conversa... Hoje em dia, tipo, desiste de um campeonato, acontece alguma coisa, já estoura, tipo, tudo. Você entendeu? Já é um problema. E como é que você lida com isso? Outro ponto a se tratar ali psicologicamente, que há 20 anos você não tinha. Não tinha? Então é essa evolução. Olha outro campo que se abriu aqui, né? E qual o próximo? É, porque agora... Não, terá o próximo. Não adianta a gente achar que não virá o próximo. Não, virão muitos mais. Tá certo? Agora eu fico com medo. Agora inteligência artificial, tudo canto é canto, não sei. Então você estar atento a isso tudo, e aí é o que eu brinco. O que é que a gente pôde... colaborar para a evolução do surf brasileiro, né? Então, a gente olha para o passado, para tudo que aconteceu, e foi justamente mostrar para esses garotos que precisava ter hábitos e rotinas que te levassem à alta performance. Não adianta ficar só dentro d'água. Essa foi a contribuição. Para aqueles meninos e meninas que aceitaram que isso era uma realidade, e tiveram muitos outros que não aceitaram, quantas vezes, eu vou perder a conta aqui, que eu chegava para algum treinador, alguém, e mostrava o projeto, falava, o projeto é esse aqui, ó, é assim, assado. O cara olhava e falava, você tá louco, meu surfista é para ficar surfando, você tá maluco, mas vai tirar... Quantas vezes o Adriano não escutou, o que você está fazendo em São Paulo? Você tá maluco? Você tinha que estar aqui no Guarujá treinando e tudo mais. Muitas vezes, né? E isso hoje, o que acontece? Também para o que é novo agora, para o que está acontecendo, também é uma realidade. Você conseguir mostrar outros caminhos para que ele possa evoluir. Então, para quem está chegando agora, quem tem vontade de estar envolvido com medicina do surf, com a modalidade, com os surfistas... Gente, é um baita de um caminho, entendeu? É um lugar que você vai se dar bem. E essa nova geração aceita essas... Poxa vida, temos aqui, porque nesse caminho todo veio um monte de gente atrás, né? Tem de garotos aí, tem os, por exemplo, os meninos que são os Z Brothers, os irmãos do Zecão, os filhos do Zecão. São dois, são lá de Ubatuba. Sim. Tem o Ryan Cainalo, que a gente acompanhou durante muito tempo. Agora o Ryan já tem uma equipe própria, já tem um monte de gente lá, mas a gente tratou dele
bastante tempo ali, acompanhou o desenvolvimento. Você tem... Eu vou esquecer Sim, nome, sim. eu não gosto muito de falar nomes, porque eu acabo sempre esquecendo, é esqueço. tanta gente que acaba esquecendo. Mas sim, tem uma boa geração que vem atrás. Como a gente tem essa expertise no desenvolvimento e no acompanhamento de crianças e adolescentes, você tem muitos pais, muitas que procuram, né, por esse acompanhamento. Eu ajudei o pessoal a fundar lá o Instituto Gabriel Medina, que tinha uma filosofia muito bacana dentro disso que a gente falou. Montei todo o departamento médico e fiquei lá desde até o fechamento. Você tem o Ítalo Ferreira com o projeto lá, o instituto dele. Enfim, você tem várias iniciativas que a gente aqui acompanha. Eu fico preocupado em ficar falando aqui, esquecer de alguém e isso não ser legal. Mas você tem várias iniciativas. Então, para a gente... O legal foi isso, né? Parte da satisfação de ver tudo isso acontecendo, que hoje tem um monte de gente, tem um monte de garotos médicos, tem um monte de gente mais nova fazendo, um monte de fisioterapeuta, um monte de treinador físico, tem bastante gente aí que seguiu olhando por isso aí, né? Tem bastante gente. E com a questão desses jovens surfistas, a gente tem recebido muitos aqui. E qual que é a idade... A melhor idade para você já começar a ter esse acompanhamento? A idade ideal? Sempre? Sempre. Sempre por quê? Porque, na verdade, cada fase é uma fase. Então, cada fase vai ter uma especificidade. Tá certo? A grande questão no desenvolvimento de crianças e adolescentes é a expectativa de quem está em volta, ok? A expectativa de quem está em volta para que a melhor performance daquele indivíduo aconteça rapidamente. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Você não quer um indivíduo hoje no melhor da sua performance aos 12 anos. Tem todo um percurso. Tem todo um percurso, Tem né? gente que antes já se destaca, tem uns que destacam mais tarde, né? Mas quem garante que quem se destaca antes vai ser o campeão? Quem garante? Ninguém garante. E isso não é garantia. Então, você considerar que o indivíduo hoje no surf isso é um problema seríssimo, ok? A gente já vivenciou aí coisas até bastante intensas, vamos colocar assim, né? De você cobrar de crianças, né? E adolescentes jovens resultados que não é a hora, né? Então, cada fase tem um desenvolvimento. Então, aquela fasezinha de criança, 6, 7 anos, ainda antes da adolescência, você tem que ter todo um cuidado do aprendizado psicomotor. Então, essa fase é a fase em que o indivíduo não tem que estar só surfando, não é a hora de ele estar na especialização. Ele tem que estar fazendo um monte de outros esportes por conta do seu desenvolvimento psicomotor. Ele tem que estar sendo avaliado do ponto de vista do seu desenvolvimento pondero-estatural do peso e da altura. Ele tem todo um protocolo para ser desenvolvido aqui. A partir do momento em que ele começa a apresentar características de adolescente, aí já muda. O que precisa acontecer? Precisa ele ter todo um desenvolvimento hormonal adequado, desenvolvimento pondero-estatural, equilíbrio emocional para isso, para aquilo, já começa a ganhar alguma especialização naquele determinado esporte que ele gosta, sem esquecer outros esportes. E aí vai, já começando um treinamento físico, Você vê, hoje eu olho às vezes o garoto com 10 anos, 11 anos, fazendo treino de adulto, aí você fala, mas caramba. Ou só fazendo aquilo, né? Acho que essa questão da especialização só fazendo aquilo. Porque eu acho que talvez tenha pais que achem que se puser pra treinar só surf, o cara vai ser o melhor de todos, o filho vai ser o melhor de todos. É a história do surfista que tem que estar dentro da água surfando, é uma cultura errada, você entendeu?
E aí, quantos vocês não conhecem que chegou ali nos seus... A gente conhece centenas. Que chegou ali nos seus 17, 18 para 19 anos e abandonou. Mesmo tendo alguma boa performance, poderia levar. Porque veja bem, ser campeão mundial é uma coisa que, na verdade, o universo precisa estar todo ele alinhado para ele chegar lá e ser um campeão mundial. É lógico que a performance, a parte técnica e tática tem que ser excepcional, lógico, ok? Mas são alguns. Você tem uma camada aqui embaixo, que é um número muito maior, que vive muito bem do esporte. Então você pode imaginar ter um filho vivendo do esporte, ou você, pessoa, se imaginar vivendo do esporte, sim, sem necessariamente você ser campeão mundial. É lógico que fica o foco lá para que você quer ser campeão mundial, você quer ganhar tudo, não pode perder. Perder, o mundo cai. O bom atleta a gente conhece na derrota, não na vitória. Na vitória é legal para todo mundo, né? É legal. E na derrota? Como é que você lida com isso? Então, o bom atleta é aquele que na derrota ele sabe lidar. Vai ficar magoado, vai ficar triste, vai ficar não sei o quê, lógico, no primeiro momento, mas vai pegar, vai aprender, vai superar. É o que ele faz com isso, né? E vai seguir. Então, isso que a gente sempre trabalhou com o atleta. O bom atleta não é na vitória, é na derrota. E aí você pega um garoto de 14, 15, 16 anos que perdeu na primeira bateria, que é a coisa mais comum do mundo, certo? Felipe Toledo já perdeu na primeira bateria, Gabriel Medina já perdeu na primeira bateria, e assim vai. Faz parte do processo. Perder faz parte do processo, ok? E tome-lhe porrada, né? De si mesmo, né? Exato. Que acho que a gente... nós somos os nossos maiores algozes, né? Sem dúvida. Se martiriza muito. E daí que vem também todo o suporte psicológico, estar preparado para lidar com as nossas próprias frustrações. Mas eu acho que é mais difícil ainda lidar com a quebra de expectativa dos outros, né? Principalmente quando a gente tá falando de pais, né? De ter essa... Esse é um desafio gigantesco. Que tem também não que estar é preparados. Doutora Maria Lúcia. Ela que o diga. Ela que segura a bronca. E queria saber qual que foi a sensação de quando saiu, assim, de ver o resultado, assim, do seu trabalho, do trabalho de todo o Instituto em campeões mundiais, em medalha olímpica. Qual que é essa... Da primeira vez, qual que foi o... Indescritível. A primeira vez foi com o Gabriel, ok? Sim. A gente já estava acompanhando o Gabriel já há praticamente 10 anos, 8, 10 anos, sério? E aí o Gabriel foi campeão mundial. Caramba! Tinha toda uma expectativa que o Adriano fosse campeão mundial inicialmente, e foi no ano seguinte, né? Que pra gente também foi uma emoção, porque aquilo que eu falei no começo aqui, né? O Adriano foi aquele garotinho que a gente aplicou tudo que a gente imaginava, né? E ele recebia bem também. E ele recebia bem. O Adriano foi o caso com todos os problemas que a gente teve ao longo do tempo, e tivemos problemas, não foi nenhum céu de brigadeiro, absolutamente. Mas a sensação de que, caramba, né? Foi isso. Então, quando o Gabriel editou o livro para contar a história de ser campeão mundial, e a gente tá ali no livro, ele falando da gente, falando do trabalho, de como aquilo realmente o ajudou, né? Porque no fundo é assim, né? Aquilo que eu falei, a vitória é do atleta, ponto. Não adianta eu aqui chegar e falar assim, não, ele foi campeão mundial por minha causa, porque eu, né, la garantia sou eu. Absolutamente. A gente tem uma filosofia que a gente acredita.
Se o atleta vai seguir ou não, é ele que tem que ir, é ele que decide que onda ele vai entrar, que onda ele vai pegar, que prancha ele vai usar. É ele que decide, é ele que está lá dentro, é ele que vai resolver. Então, os louros da vitória, é bonito, né? Mas a vitória é do atleta. Quem está por trás vai comemorar tanto quanto. Tá certo? Você pode ter certeza. Que seu trabalho que você fez deu certo. A gente... Não é que o trabalho que eu fiz deu certo. Eu contribuí. Sim. Eu contribuí para aquilo. É a realização, né? Tipo, eu contribuí, tudo. Caramba, e eu, surfista, que putz, lá de molequinho, e resolvi, e agora eu tô contribuindo para o primeiro campeão mundial brasileiro. Sim. E depois olhar tudo que aconteceu depois disso e você vê um Brazilian Storm, como eu não gosto muito desse termo, mas essa evolução do surf brasileiro e do respeito, né? Sim. Que o surf brasileiro passou a ter depois de todas essas conquistas e a gente, de alguma forma, contribuir para essas conquistas. É lógico que ele foi campeão mundial porque eu... Não, ele foi campeão mundial porque ele é campeão mundial, é ele, tá certo? A gente simplesmente participou e contribuiu de alguma forma e que pra gente, não tem como, né? Não tem como você pegar a taça lá de campeão mundial e falar, nossa... Dá pra ver, tipo, as pessoas que participam dá pra ver, né? Tipo, por trás, assim. Caramba! Aquilo foi realmente muito emocionante. E aí, quando o Ítalo ganhou a medalha de ouro olímpica, a primeira medalha de ouro olímpica, ganhou não perdeu nenhuma, né? E é uma performance maravilhosa em condições discutíveis, né? E o cara me traz a medalha, eu tenho uma cópia, ele fez uma cópia, me deu uma cópia da medalha, eu tenho uma em cima da minha mesa. Não é pra qualquer um. Aberta. As pessoas pegam, botam num quadro, né? Essas coisas, né? Põe em quadro. Não, lá fica aberta, que quando você vai lá, eu pego e falo, não, ó, isso aqui é a medalha de ouro, pode pegar. Pega aí, pega porque é o mesmo peso, o mesmo tamanho, a fita é a mesma, é uma réplica perfeita. E aí eu deixo lá porque, caramba, medicina esportiva, medicina do surf, primeira medalha de ouro olímpica do surf, tá ali. O resultado ali não tem... É indiscutível, né? Tá ali. Então, é aquilo que eu falo, eu não preciso ficar fazendo, né? É aquilo, né? É jeitos e jeitos de tratar disso. Mas pra gente é algo que é a nossa história. É a nossa história. Então, é a nossa história. E isso dá orgulho. Que há 20 e tantos anos, o senhor começou a desbravar e falou, não, vou enveredar por esse caminho aqui. E vou por aqui. E mais um monte de gente, com certeza que outros médicos que também gostavam de surfar começaram a olhar como uma possibilidade. Talvez nunca tivessem olhado como uma possibilidade. Mas, então, eu acho que, primeiro, os colegas abandonaram boa parte nessa época o surf... Porque o surf tinha um estigma, né? Você imagina eu, no meio de 480 alunos, chegar com a prancha em cima do carro. Numa faculdade no interior. Comentavam? Qual era o meu apelido era Gaspar. Sabe por quê? Porque à época tinha uma novela, Nuno Leal Maia. Fazia o papel de um surfista velhão e o personagem chamava-se Gaspar e o apelido do Marcelo era Gaspar. Ok? Só que os professores olhavam aquilo com um olho meio esquisito, né? Não era, como assim, surfista? Ixi, esse cara achavam que você não ia dar tanta atenção. Só que eu era sempre o primeiro da turma, eu fui orador de turma, eu nunca tomei pau. E fez mais um monte de coisa depois. Eu nunca tomei pau, por quê? Porque eu também me dedicava, do mesmo jeito que eu tinha consciência, porque o mar ensina muito, né? O mar, se você pegar os ensinamentos do mar e aplicar na sua vida, eles vão servir para muitas coisas, né? O surfar, ele é um ensinamento. Você olhar, observar, analisar, tomar as decisões
e ser assertivo, isso tudo serve para o seu dia a dia. E respeitar a circunstância também. Respeitar ali, né? as circunstâncias, tem todo um conhecimento em volta. Então, eu também sempre apliquei isso na minha vida para lidar com a minha família, lidar com os estudos, lidar com a profissão, lidar com tudo isso. É tudo que o Mar ensina aplicado no dia a dia. Se você trouxer isso para você e aplicar isso, e é isso que sempre aconteceu. E os outros colegas não, eu vi muitos colegas abandonarem o surf justamente por conta disso, né? E deixaram de surfar. E agora estão tudo voltando. Então, pra gente, isso é legal. E é isso que eu falo com o simpósio. O simpósio é isso que eu falo para você, pro pessoal. Escuta, tem gente aí para vocês tratarem. Presta atenção. E se você se mostrar um cara especialista, você vai, com certeza, ter uma demanda melhor no teu dia a dia. E você vai entender melhor, você vai tratar melhor o seu paciente, né? Só essa coisa do orgulho, né? Do mesmo jeito que eu sinto prazer quando eu vejo um campeão mundial, quando eu vi a medalha de ouro, eu também sinto quando eu pego um paciente que o cara foi pegar onda, sei lá, na Indonésia. E se preparou com a gente lá e veio e falou, não, ó, o que eu tenho que fazer para surfar melhor na Indonésia? E aí traz um monte de foto, um monte de coisa. Tipo, realizado. Assim. Realizado. E aí eu olho aquilo e falo, caramba, eu contribuí para isso. E eu, como médico, eu não tratei da doença dele. Eu acho que essa também é a diferença também, porque você pensa muito em lidar com a patologia, o problema, como quando você pensa em médico. E não com a prevenção, com contribuir para estar preparado para estar lá. Aí é uma coisa de conceito também, ok? Você tem um conceito que é o conceito da medicina curativa. Precisa tratar a doença, está doente, está com a pressão alta, com diabetes, você tem que saber tratar. É a medicina curativa, não tem como. Você aprendeu isso. Você foi formado para isso, ok? Depois você tem a questão da medicina preventiva, que é você identificar coisas que podem te acontecer no futuro, com diagnóstico precoce. A medicina preventiva tem várias camadas. Saneamento básico é medicina preventiva, mas no dia a dia do consultório é você avaliar o indivíduo e poder fazer um diagnóstico precoce. Mas um conceito muito mais contemporâneo é o da promoção da saúde. Não basta a ausência de doenças. Você tem que estar melhor amanhã do que hoje. E o que eu tenho que fazer para estar melhor amanhã do que hoje? Saúde geral, nutrição, condicionamento e psiquismo. É aqui que você tem que dar atenção. E não precisa ser atleta. Não precisa. Veja bem, vamos lá. Você como jornalista, você tem que ter o desenvolvimento técnico e tático do ponto de vista do jornalismo. Você quer ser uma jornalista melhor, ok? Então você vai desenvolver a tua questão técnica e tática no jornalismo. Você vai estudar, você vai fazer pós-graduação, você vai se aprofundar naquilo. Mas para você ser um bom profissional, é só disso que você precisa? Não, você precisa de saúde geral, nutrição, condicionamento e psiquismo. Tudo. Eu tenho uma carcassinha para movimentar e uma cabeça para cuidar de tudo. Então, né? o conceito da promoção da saúde, aí os colegas muitas vezes se esquecem um pouco disso, os exames estão ótimos, tá bom? Volta o ano que vem. Ah, você não tem nada, volta o ano que vem. Não, vem cá, bicho, peraí, Tá vendo isso aqui? Você fez aqui um teste de esforço, que você foi até tanto, na tua idade, assim, talvez você precisaria ir melhor. O teu condicionamento físico não tá tão bom. Como é que você tá treinando? É melhor talvez você melhorar isso, melhorar aquilo, você faz isso, aquilo. E também não adianta vir aí é que tá a expertise do profissional. Não adianta você vir com uma mudança radical na vida dos indivíduos. Você não vai pegar um transatlântico e querer que ele vire 90 graus do dia para a noite, tá certo? Então aí o que acontece? Você tem que, dentro dessas 4 questões, você conseguir avaliar aquela que mais vai ser relevante.
aquela que mais vai ser relevante. Por quê? Porque se fala para a pessoa, ó, muda uma coisinha que vai melhorar isso aqui, e aí ele sente a melhora. A hora que ele sente a melhora, ele fala, opa, esse negócio funciona, né? Esse negócio funciona. Uhum. E aí você vai trabalhando ao longo do tempo. Ai, doutor Marcelo, eu tô com são tantas dúvidas e tantas coisas que passam aqui pela minha cabeça. Eu tô ainda com a história do tubarão na cabeça. Aqui. Se puder também, né, falar um pouco mais do simpósio que vai ter agora, né? A gente até tá com um cupom de desconto pro pessoal que se interessar. Isso aí. Eu pedi para o meu pessoal da produção lá preparar para hoje. O simpósio, como eu disse, é uma iniciativa. É o Simpósio Brasileiro de Medicina do Surf. Esse ano, inclusive, a gente vai ter uma participação internacional. O pessoal da Surfing Medicine Internacional, que é uma outra entidade que vai estar com a gente online. Mas ele é um evento direcionado a profissionais da saúde, ok? Todos aqueles que têm interesse em trabalhar com a modalidade. É o único evento em que você vai poder ter contato com colegas que estão envolvidos na área e com temas envolvidos na área. Depois, quem tiver o interesse... Vai ser presencial, né? Legal falar pra galera. Vai ser presencial em Itamambuca. A gente vai ter o canto direito todo reservado, com workshops na praia sobre atendimentos de urgência, vamos repetir o Surf Salva. O Surf Salva é um programa da Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Dr. Davi Spillman, que comanda esse programa, e todo ano ele está com a gente. Todo surfista tem que saber como agir em caso de afogamento. Isso é importantíssimo, ok? Então vamos ter toda uma programação de praia e programações em sala de aula, né? Aulas realmente teóricas, como vocês estão com vários temas. 7, 8 e 9 de junho em Itamambuca. É o simsurf.com.br, e eu pedi aí para o pessoal fazer aí um cupom de desconto para a sua audiência. Que maravilha! Isso aí, para a galera do Tudo Pelo Surf. Agora, já caminhando mais para o final do nosso podcast, porque eu aqui, o João ainda fica, vai, Larissa, porque eu fico falando, eu vou aqui, eu vou no tubarão. Se deixar, eu fico aqui a noite inteira. Eu tô aqui falando. No começo, o senhor estava falando sobre a periodicidade disso, de fazer os exames. Vamos só combinar uma coisa aqui. Senhor, eu já tô meio velho, com certeza. Cabelinho branco e tal, mas ainda tô pegando onda de pranchim. Então é você. Não tem, então, falando em pegar onda, com que frequência você consegue se organizar para pegar onda? Olha, eu hoje em dia... Tem tempo? Eu hoje em dia, graças a Deus, eu tô com uma estrutura bem... Eu sempre fui apaixonado por Ubatuba. E eu estou em Itamambuca, na verdade, foi a primeira coisa que eu comprei na vida com o dinheiro da residência, tá certo? Foi um terreno em Itamambuca e depois eu construí, então eu estou lá há 34 anos. Então Itamambuca é a minha casa. Eu falo que eu moro em Itamambuca e trabalho em São Paulo. Então eu estou por Itamambuca com uma boa regularidade. Hoje em dia, talvez 3 finais de semana por mês, e às vezes... consigo chegar na sexta de manhã. Angústia do céu. Essa semana eu já tô de olho na minha agenda. Vou mudar alguma coisa. Até porque a Maria Lúcia, com essa história da pandemia, a parte de psicologia, muita coisa ficou online. Então ela tem mais liberdade de agenda até do que eu. Então ela acaba aqui também. Vamos, vai tá bom. Mas eu pego onda com bastante regularidade. E graças a Deus consigo vir e mexe, dar uma escapadinha, viajar, pegar onda, voltar. Sempre muito curto, por exemplo, não consigo tirar um mês. Eu tenho convites, eu tenho amigos e convites, por exemplo, para ir para a Indonésia todo ano. Mas não consigo ir todo ano, seja pela questão financeira, seja pela questão do tempo, tá certo? Porque os meus períodos são sempre ali de 7 dias, 10 dias, porque a coisa... Mas um dia eu chego lá. Mas já dá pra aproveitar bastante. Não, pego onda. Eu não consigo ficar sem pegar onda. Se eu ficar sem pegar onda... A minha secretária fala, doutor, eu fechei a agenda na sexta aqui pro senhor poder pegar onda. Não tô aguentando mais. Tô aguentando mais, senhor. Tá precisando. Vai surfar, senão... Eu vou fazer agora uma pergunta que eu sempre faço pra todo mundo. Sim. E acredito que você tenha várias respostas.
Nesses anos, surfando, tratando de surfista, de praticante, atleta, tem algum perrenguinho memorável, alguma história interessante, engraçada pra nos contar? Vamos lá. Teria aqui... Pode ser vivência sua, de outro. Teria aqui pra gente ficar falando a noite inteira. Tá certo? A mais marcante, assim. Vou contar uma aqui pra vocês que ela acabou sendo... No final, ela acabou sendo engraçada porque deu tudo certo, tá certo? Mas vira e mexe, eu sou convidado para ir como médico viajar. Vamos para um lugar remoto lá, não sei aonde, queremos levar um médico e vamos levar o Dr. Marcelo, me chama. Não, acabei. Isso lá para os anos 2011, 2012... Estávamos numa dessas boat trips pela Indonésia, okay? Em lugares bem afastados. E, nossa, um fim de tarde maravilhoso. Aquilo, eu falava, ninguém me tira daqui. Sabe aquela coisa perfeita, 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 perfeita. E aí eu fui ficando. A hora que eu vi, cadê o barco? Cadê o barco? Meu Deus. Cadê o barco? Me esqueceram lá. Me esqueceram lá. Mas como assim? Falei, quer saber? Já tô aqui, tô pegando onda sozinho. Daqui a pouco alguém se lembra de vir me pegar. Falei, se não aparecer ninguém, eu vou entrar aqui pelo Riff, fico aqui na ilha, boto a prancha de pé, alguma coisa vai acontecer, não é possível. E fiquei pegando onda, talvez 1 hora, 1 hora e meia, sozinho. Isso que horas era? Já escurecendo, já aquele lusco-fusco. Aí, de repente, eu escutei um barquinho, falei, nossa, acho que é eles vindo me buscar. Lembraram de mim. Lembraram de mim. Vamos lá, não terminou. Vem vindo o barquinho, o Bli lá, o garoto, doutor, não sei o que lá. Mas vocês me esqueceram aqui? Não, a gente foi estacionar o barco dentro do lagoon lá e eu fiquei de vir te pegar e tal. Falei, tá bom, putz, calma, linda, maravilhosa, me sentindo bem. Entrei no barco, ele falou assim, ó, tem um outro barco parado lá? E a gente falou que o senhor era médico e ele pediu pro senhor ir lá dar uma olhadinha num paciente. Uma olhadinha. Num guest, num dos meninos que estavam lá. Eu falei, tô aqui, né, meu, de boa. Vamos lá. Nada tava abalando, nem terem te esquecido. Resumo, Esse que lá, já tinha, me pegaram mesmo, tava felizão. A hora que eu tô chegando no barco, eu já escutei um grupinho aqui, meio que discutindo. E o capitão aqui, todo simpático, e não sei o quê, me deu uma toalhinha, falou, o que aconteceu? Não, é que o australiano ali machucou o dedo, cortou com a faca, e não sei o quê. A hora que eu cheguei pra ver, ele tinha decepado o dedo, breaco, no fim de tarde, foi brincar com a faca de matar o peixe, sei lá o que ele foi fazer, e clau! Cortou a ponta do dedo. A ponta, né? A ponta. Não, a falange. Aqui, assim. Tirou a falange fora. E aí, o que acontecia? Eu que olhando o dedo. Não, eu peguei, eu ajudei e falei, escuta, isso aqui não tem jeito. Isso aqui vocês têm que pegar o garoto e levar embora. A gente tava a 11 horas, 10 horas do lugar mais próximo. Isso aqui não tem jeito. Ou vocês arrumam uma forma de tirar, não vai dar problema, não dá pra implantar. O cara tava sangrando, eles tinham estancado? Não, já tinha parado, quando ela para de sangrar, você põe gelo, tá, não sei o que, isso aqui para de sangrar. Então tava tudo certo. Mas ele... Sem um pedaço do dedo. Ia ter uma infecção, se ficasse ali, ia morrer, né? E o grupo que tava fora não era amigo dele. E eles não queriam ir embora dali de jeito nenhum. Eles não queriam ir embora dali de jeito nenhum. Aí eu falei, olha, meu papel termina aqui, né? Que eu tô muito bem aqui pra entrar nessa briga. Chamei o menino lá, o Bli, e falei, ó, vambora. A recomendação é essa, ajudei, fiz curativo, fiz tudo. Peguei o dedo, o pedaço do dedo. Peguei o dedo, a pessoa. 5 dias depois, encontramos o barco num outro lugar.
O cara tava lá assim, o dedo. Não, o capitão desceu do barco dele, veio até o nosso barco, trouxe um presente e falou assim pra mim: olha, o garoto, porque na hora lá o cara tava bebaço, né? Nem sabia. Nem sabia do que se tratava. Aí me trouxe lá um presente, falou, ó, o fulano, não vou lembrar o nome dele, talvez, quem sabe, ele escute, que melhor australiano. Ele te pediu para te entregar um presente, porque ele fez isso, ele deu sorte que estava passando um outro barco, que estava indo embora de um outro lugar, o capitão pelo rádio, pegou o garoto e levou. E aí levou, e aí não conseguiram implantar. Implantar de novo não deu. Mas pelo menos não morreu de infecção. Tá certo? E ficou só e aí ele veio trazer um presente lá e agradecer. Deus, mas imagina você tá bêbado no nível que você corta o dedo fora e... Nossa, imagina. O presente era legal, o presente. Surf Trip era um presentinho indonesiano, bacaninha. Ainda bem que não era o dedo dele. Eu nem lembro. Ele deu a ponta do dedo pra você. Eu guardei esse presente muitos anos. Porque isso também faz parte da medicina do surf. No simpósio agora, eu estou trazendo um pessoal de seguros, porque isso é uma coisa muito séria, galera. Essa história de seguro viagem para o surf, ela precisa ser revista em vários aspectos, ok? Em vários aspectos. Seja do ponto de vista da cobertura, seja do ponto de vista de documentos. É muito sério, porque quando você marca uma surf trip, você só pensa que vai dar tudo certo. Sim. E a chance de dar errado é enorme. Porque você está indo para um lugar inóspito, você está indo para um lugar que você não conhece adequadamente, para ondas de consequência. Olha, é um negócio muito, muito sério. E eu já vivi inúmeras situações que a questão do seguro-saúde foi fundamental para o bem e para o mal. Já tive casos, não vou ficar contando casos aqui ruins, mas já tive casos ruins por conta da dificuldade com o seguro viagem. Então a gente está levando um grupo para discutir qual é o papel do profissional da saúde numa surf trip, no atendimento a surfista e do seguro-saúde, como isso tudo deve funcionar. Isso faz parte da medicina do surf. Sim. Faz parte. Pô, mas caramba, você está pensando, você como médico deveria atender né, você fez um juramento de atendimento, lógico, você vai atender, mas se você pensar no paciente, porque essa história, eu vou atender, eu estou pensando em mim, né, porque eu sou médico, eu vou atender, é lógico que eu vou atender, é lógico que eu vou ajudar, não vou ficar... Mas existem um zilhão de outras burocracias e papeladas e chatices e dinheiros e dores de cabeça. A questão não é essa, a questão é se eu pensar no paciente e o melhor atendimento para um melhor desfecho, aqui a questão é o melhor desfecho. Se a gente falar de um cortinho no pé, maravilha, é um cortinho no pé, tá certo? Dá uma quilhada na cabeça, dá uma caída no riff pra valer, quebra uma perna, que pode acontecer, certo? Então, você precisa ter toda uma estrutura, um planejamento prévio para que tudo dê certo. Melhor coisa acontecer, e é isso que a gente vai fazer, porque o simpósio também, galera, isso é muito importante. O simpósio produz um relatório final, um consenso sobre vários aspectos, ok? Cortou o pé no riff. O que tem que fazer? Já tem que tomar antibiótico? Não tem que tomar antibiótico? Tem que passar limão? Né? Tem que passar limão? Não tem que passar limão? Essa história do limão depois a gente fala, né? Rito de passagem, mas tudo bem. O que tem que fazer? Então, o simpósio, ele produz um consenso, que é todo mundo de acordo com aquela conduta para aquela circunstância. E o teu nome vai embaixo. O teu nome está embaixo. Entendeu? Você vai lá, você concordou com isso. E esse consenso, para vocês terem uma ideia, o ano passado atingiu praticamente 1 milhão de profissionais da saúde na distribuição. Que legal. Ele é gratuito, a gente distribui, e isso atingiu muita gente.
entendeu? Então também é um fruto do simpósio. E que você, se participar, o teu nome vai estar lá. Entendeu? Isso aí é muito legal. Então bora participar, né? Bora participar, aproveitar que quem é aqui seguidor do Tudo Pelo Surf vai ter um descontinho aí. Inclusive, lembrar você de seguir a gente lá no Instagram, @Tudo Pelo Surf. Se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho. E olha, doutor Marcelo, queria continuar aqui falando. Vamos marcar outras vezes. Muito, né? vamos marcar outras vezes. Temos um presentinho que a Ocean Drop mandou Olha só. para você. Aqui. Tem aqui a sacolinha térmica. E tem também um suplemento aí dentro. Vou abrir aqui, então. Vamos ver aqui. Ó. Muito obrigado. O trio magnésio aí. Muito obrigado. E se você puder deixar um recadinho aqui pra galera da nossa audiência... Gente, primeiro, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Sigam, por favor, no Instagram. Para a gente ver o trabalho de vocês é muito gratificante, porque se eu, como médico, criei alguma coisa relacionada à medicina do surf, vocês, como jornalistas e comunicadores, estão criando uma nova forma de divulgar tudo isso. Então, parabéns. E parabéns para vocês, como audiência, como seguidores. Muito obrigada. E a gente pode encontrar lá o site para ir para o aplicativo? Simsurf.com.br é o do simpósio e o Surf Information Data, o CID, Surf Information Data, é o do aplicativo. Maravilha. Bom, muito obrigada mais uma vez. Obrigado vocês pelo convite. E muito obrigada a você também que nos assistiu até agora. Continue conosco, até uma próxima.